Senhor amado, nesta manhã me coloco diante de Ti com uma pergunta que ecoa em minha alma. Senhor, ainda pode me usar? Quantas vezes me sinto pequeno demais, falho demais, indigno demais para ser instrumento nas Tuas mãos. Olho para minhas limitações, para os erros do passado, para as quedas que já enfrentei, e me pergunto se ainda há espaço para mim no Teu plano perfeito. Mas sei, Senhor, que essa pergunta não é apenas minha. Muitos dos Teus servos, ao longo da história, também se sentiram incapazes. Moisés, quando o chamaste para libertar o Teu povo, disse em Êxodo capítulo 3, versículo 11: Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Jeremias, ao receber o chamado profético, respondeu em Jeremias capítulo 1, versículo 6: Soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Até Isaías, diante da Tua glória, exclamou no capítulo 6, versículo 5: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Senhor, esses homens se sentiram pequenos diante da grandeza da Tua obra, e eu também me sinto assim. Mas vejo que, em cada caso, não foram suas habilidades que importaram, mas a Tua presença que os capacitou. Moisés recebeu a promessa: Eu estarei com você. Jeremias ouviu: Não digas que és jovem, pois a todos a quem eu te enviar, irás. E Isaías teve seus lábios purificados pelo fogo do altar. Senhor, isso me mostra que a resposta para minha pergunta, se ainda podes me usar, não depende de quem eu sou, mas de quem Tu és. Não depende da minha força, mas da Tua graça. Não depende do meu passado, mas da Tua misericórdia que renova todas as manhãs. E quando penso nisso, lembro-me de Pedro, aquele homem impulsivo, que declarou amor eterno. Pouco tempo depois, te negou 3 vezes. Se alguém poderia sentir-se incapaz, era ele. Mas depois da ressurreição, Tu o chamaste novamente. Em João capítulo 21, versículo 17, perguntaste: Simão, filho de João, você me ama? E diante da resposta de Pedro, confirmaste: apacente as minhas ovelhas. Senhor, isso me mostra que não importa quantas vezes falhei, se ainda Te amo, se ainda quero estar em Tua presença, Tu ainda tens propósito para mim. Pedro, o negador, tornou-se Pedro, o pregador, que no dia de Pentecostes levou 3.000 pessoas a se renderem a Ti. Pai amado, quero aprender a olhar para mim com Teus olhos, porque os meus olhos veem fraqueza, mas os Teus veem potencial. Os meus olhos veem falhas, mas os Teus veem perdão. Os meus olhos veem história marcada por erros, mas os Teus veem futuro marcado por graça. Por isso, nesta manhã, escolho crer que ainda podes me usar, mesmo com minhas cicatrizes, mesmo com minhas limitações, mesmo com minhas inseguranças. Porque Tua palavra me diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, se Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então minha fraqueza não me desqualifica. Pelo contrário, ela me habilita a ser canal do Teu agir. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando me sinto incapaz, então posso depender totalmente de Ti. Ajuda-me, Senhor, a não me prender ao passado. Quantas vezes carrego culpas antigas, como se elas ainda definissem quem eu sou hoje. Mas a Tua palavra me garante em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Senhor, obrigado porque não sou definido pelos meus erros, mas pela Tua cruz. Não sou limitado pela minha história, mas transformado pelo Teu amor. Ajuda-me a deixar para trás as correntes do passado e a caminhar livremente no propósito que preparaste para mim. Pai, nesta manhã também lembro de Paulo, antes chamado Saulo, perseguidor cruel da igreja, responsável pela morte de cristãos. Se alguém poderia achar que não havia chance de ser usado, era ele. Mas no encontro contigo no caminho de Damasco, sua vida foi transformada.
E aquele que destruía passou a edificar. Aquele que perseguia passou a anunciar. Senhor, isso me mostra que ninguém está fora do alcance da tua graça. Se usaste Paulo, podes usar a mim. Se transformaste a história dele, podes transformar a minha. Se escreveste novos capítulos para ele, também podes escrever para mim. Por isso, Senhor, começo este dia dizendo: eis-me aqui. Usa-me como quiseres. Toma minha vida, meus dons, minhas limitações, minhas falhas, e transforma tudo em instrumento para a tua glória. Senhor, não quero viver apenas para mim. Quero ser canal de bênção para outros. Quero que minhas palavras curem, que minhas mãos sirvam, que meus passos levem esperança, que minha vida seja reflexo do teu amor. Por isso, ajuda-me a não olhar para o que não tenho, mas para o que já recebi. Muitas vezes penso que preciso de mais recursos, mais habilidades, mais oportunidades para ser útil. Mas lembro-me da multiplicação dos pães em João capítulo 6, versículo 9, quando havia apenas 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos era pouco, mas em tuas mãos foi suficiente para alimentar uma multidão. Senhor, talvez eu seja apenas como aqueles pães e peixes. Pouco aos meus olhos, mas muito em tuas mãos. Ensina-me a entregar o pouco que tenho, confiando que em ti ele se torna muito. Nesta manhã, então, declaro: Senhor, ainda podes me usar. Usa-me em minha família, para ser exemplo de amor e paciência. Usa-me no trabalho, para ser luz em meio às trevas. Usa-me na igreja, para servir com humildade. Usa-me entre amigos, para apontar para ti. Usa-me até mesmo entre estranhos, para que minha vida seja testemunho vivo do teu cuidado. Amém. Senhor amado, ao continuar esta oração, percebo que a pergunta ainda podes me usar revela também meus medos mais profundos. Tenho medo de não ser suficiente, medo de decepcionar, medo de tentar e falhar. Quantas vezes deixei de dar passos de fé por achar que não estava pronto? Quantas vezes me escondi atrás da desculpa da incapacidade, quando na verdade era o medo me paralisando? Mas tua palavra me lembra que tu não chamas os capacitados, tu capacitas os que chamas. Gideão é prova disso. Ele se via como o menor da sua família, pertencente ao menor clã de Israel, escondido em um lagar para malhar o trigo. No entanto, o anjo do Senhor apareceu e disse em Juízes capítulo 6, versículo 12: O Senhor está contigo, homem valente. Gideão não se via assim, mas tu já o via como guerreiro. Senhor, quantas vezes sou como Gideão, olhando para mim mesmo com lentes distorcidas, incapaz de enxergar o que tu já plantaste em mim. Ajuda-me a trocar meus olhos pelos teus olhos. Que eu me veja não pelo que sinto, mas pelo que tu declaras. Que eu acredite mais na tua voz do que nas minhas inseguranças. Pai amado, quero também aprender com Davi. Aos olhos de todos, ele era apenas um menino pastor, o último a ser lembrado quando Samuel foi ungir o rei. Seus irmãos estavam na guerra, ele estava com as ovelhas. Mas tu olhaste para o coração, e não para a aparência. E aquele jovem desprezado se tornou o grande rei de Israel. Senhor, isso me ensina que não preciso ser reconhecido pelos homens para ser usado por ti. Muitas vezes espero aprovação, valorização, aplausos, mas o que realmente importa é que tu me vejas, que tu me escolhas, que tu me uses. Ajuda-me a viver para te agradar, e não para agradar aos outros. E mesmo Davi, depois de erros graves como o adultério e o assassinato, ainda encontrou graça diante de ti. Ele se arrependeu, chorou, buscou perdão, e tu o restauraste. Isso me mostra que mesmo depois de falhas terríveis, o Senhor ainda pode usar, porque o arrependimento abre caminho para a restauração. Senhor, como isso conforta meu coração, porque sei que já errei muito. Sei que muitas vezes escolhi o caminho errado, falei o que não devia, feri pessoas que amava, decepcionei a mim mesmo. Mas sei também que o teu perdão é maior do que qualquer erro. E se me arrependo de verdade, tu és fiel para me restaurar e me colocar de volta no propósito. Pai, lembro também da mulher samaritana. Ela tinha um passado marcado por relacionamentos fracassados, rejeições e vergonha.
mas bastou um encontro contigo no poço para que sua vida fosse transformada. Em João capítulo 4, versículo 29, ela saiu correndo para a cidade e disse: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Aquela mulher, que antes evitava pessoas por causa de sua reputação, tornou-se mensageira da boa notícia. Senhor, isso me mostra que não importa de onde venho, o que importa é para onde vou a partir do momento em que te encontro. A vergonha pode se transformar em testemunho, a dor pode se transformar em proclamação. Por isso, Senhor, não quero mais me esconder. Não quero viver acreditando que sou um vaso quebrado sem valor. Quero crer que tu és o oleiro que refaz os vasos rachados, que pega os pedaços e cria algo novo, algo útil, algo precioso. Em Isaías capítulo 64, versículo 8 está escrito: Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Isso significa que, mesmo quando me sinto deformado, ainda estou em tuas mãos. E se estou em tuas mãos, há esperança, há propósito, há futuro. Senhor, ao longo da Bíblia vejo que usaste pessoas improváveis. Raabe, uma prostituta, foi usada para proteger os espias e entrou na linhagem de Jesus. Jonas, um profeta fujão, foi usado para levar arrependimento a Nínive. Maria Madalena, que fora possuída por demônios, foi a primeira testemunha da ressurreição. Isso me mostra que não há quem esteja fora do alcance da tua graça transformadora. Pai amado, quero que minha vida seja assim, um testemunho da tua graça. Que as pessoas olhem para mim e digam: se Deus usou ele, também pode me usar. Quero ser reflexo da tua bondade, para que outros encontrem esperança. E sei, Senhor, que para ser usado por ti não preciso ser perfeito. Preciso ser disponível. Preciso dizer como Isaías disse em Isaías capítulo 6, versículo 8: Eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje, mais uma vez, eu digo: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Mas sei também que estar disponível significa estar disposto a ser moldado. Muitas vezes quero ser usado sem ser transformado. Quero ser instrumento sem passar pelo processo. Mas sei que o oleiro, antes de usar o barro, precisa amassá-lo, moldá-lo, colocar água, refazê-lo. E muitas vezes esse processo dói. Senhor, ajuda-me a não resistir ao processo. Se precisas me quebrar para me refazer, que seja. Se precisas me podar para que eu dê mais frutos, que seja. Se precisas me levar pelo deserto para me ensinar dependência, que seja. Porque mais do que conforto, quero propósito. Mais do que facilidade, quero estar no centro da tua vontade. Senhor, nesta manhã, renovo diante de ti meu compromisso de ser teu. Não quero apenas te buscar quando preciso de algo. Quero te buscar porque te amo. Quero ser usado não para minha glória, mas para a tua. Quero que, ao olhar para minha vida, as pessoas vejam Jesus. Amém. Senhor amado, ao concluir esta oração, sinto que minha pergunta inicial já não soa mais como dúvida, mas como entrega, porque percebo que a resposta não está em mim, mas em ti. Quando te pergunto: Senhor, ainda pode me usar? Percebo que a tua resposta ecoa em toda a Escritura: sim, eu ainda posso, porque eu sou Deus, e nada é impossível para mim. Tu és o mesmo Deus que levantou Abraão, mesmo quando ele falhou em confiar. O mesmo que usou Moisés, mesmo com sua língua pesada. O mesmo que fortaleceu Elias, mesmo depois de se esconder numa caverna, exausto e desanimado. O mesmo que chamou Paulo, mesmo com o passado de perseguidor. O mesmo que deu nova missão a Pedro, mesmo após a negação. Senhor, tudo isso me mostra que o que realmente importa não é o tamanho da minha queda, mas o tamanho do teu amor. Não é o peso da minha fraqueza, mas a suficiência da tua graça. Não é a bagunça da minha história, mas a perfeição do teu plano. Hoje, então, eu oro com um novo coração. Um coração que não pergunta apenas se ainda pode ser usado, mas que declara: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Talvez não da forma que eu imagino, talvez não nos lugares que eu sonho,
talvez não com a rapidez que eu desejo, mas sei que, se for em tuas mãos, será perfeito, será frutífero, será eterno. Pai, ajuda-me a ser fiel no pouco, porque sei que quem é fiel no pouco também será no muito. Ajuda-me a ser obediente nas pequenas coisas, porque é nelas que o caráter é moldado. Ajuda-me a ser servo em secreto, porque tu, que vês em secreto, recompensas em público. Ensina-me a não comparar meu chamado com o dos outros. Quantas vezes me sinto pequeno porque olho para os talentos de alguém e penso que não tenho nada a oferecer. Mas tua palavra me ensina que cada um recebe dons diferentes e que todos são necessários no corpo de Cristo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Senhor, que eu valorize o que recebi. Se meu dom é falar, que eu fale com ousadia. Se meu dom é servir, que eu sirva com amor. Se meu dom é interceder, que eu ore com fervor. Se meu dom é encorajar, que eu faça isso sem hesitar. Que eu viva não tentando ser o que não sou, mas sendo plenamente aquilo para o qual fui criado. Pai, ajuda-me a enxergar que ser usado por Ti não é apenas estar em um púlpito, ou diante de multidões, ou realizando grandes feitos. Ser usado por Ti pode ser tão simples quanto oferecer um copo de água em Teu nome, abraçar alguém em meio à dor, ouvir com paciência, sorrir para encorajar, estender a mão para levantar. Senhor, quero que minha vida seja marcada por esses pequenos gestos que têm valor eterno. Que eu não espere por grandes plataformas para ser útil, mas que transforme cada dia em oportunidade de ser instrumento do Teu amor. E quando eu sentir novamente a dúvida, quando o inimigo tentar me convencer de que não há mais lugar para mim, que eu me lembre da Tua palavra. Que eu me lembre de João capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Senhor, Tu me escolheste. Isso é suficiente. Por isso, hoje eu descanso em Ti. Descanso no fato de que não preciso provar nada, não preciso conquistar nada, não preciso ser perfeito para ser usado. Eu só preciso ser Teu. Senhor, ainda podes me usar, e eu creio que irás. Porque não há limites para o que o Senhor pode fazer em um coração disposto. Então, mais uma vez, eu oro, eis-me aqui, Senhor. Que minha vida seja Tua, que meus dias sejam Teus, que meus sonhos se rendam a Ti. Usa-me para a Tua glória, até que o mundo veja, não a mim, mas a Cristo em mim. Amém.